Fala, turma! Boa noite. Supimpa, tudo beleza? Tranquilo aí, Gabriel, Vinícius? Como é que estão Beleza. vocês? Tudo bem? Colocando, vamos lá iniciar então a nossa masterclass, nossa aula de hoje aqui, pessoal. Então, o objetivo de hoje é a gente falar de uma operação aí no mercado de derivativos, né? De opções, que é uma operação chamada de venda de call. Para gerar, a gente chama de dividendos sintéticos, entendeu? A gente tem uma carteira de investimento e a gente quer extrair mais dividendos dessas próprias ações, além do dividendo normal que a empresa paga, né? Os dividendos tradicionais que a empresa paga lá com a distribuição do seu lucro líquido. Beleza? Então, vou mostrar mais ou menos como é que faz isso, vamos ver se fica o entendimento aí para vocês. Aí vai ter uma apresentação aqui, mais ou menos uns 20 minutinhos, a gente consegue. Vou plugar a apresentação aqui. Na hora que vocês falarem que estão visualizando aí a gente começa. Tá, beleza. Conseguiram visualizar aí? Sim, tá dando pra ver certinho. Tá ok aí, né? Beleza? E o som, o áudio, tá bom também? Tá bom, tá bom. Tá bom. Beleza, então, pessoal. Vamos lá. Como é que chama a operação, né? Venda coberta de call. Aí nós vamos retornar ao conceito de terça-feira, que a gente falou o que que é opções, para fixar o conceito. Mas a operação específica é venda coberta de call, chama dividendos sintéticos. Aí eu estava dizendo do conceito de opções, né? A gente tem, expliquei lá que a gente tem um mercado de ações, que é um mercado que todo mundo está acostumado. Você compra um pedacinho, né? Uma cota da empresa, né? Uma participação societária da empresa no mercado de renda variável e passa a ser sócio dessa empresa. Essa é a operação normal, comum, todo mundo está acostumado, que é o ativo. A gente chama de ativo objeto, né? Ou ativo subjacente no campo aqui das opções. Então, esse é o ativo. Beleza. Já as opções é chamado de derivativo. Então, o próprio nome já diz, né? Derivativo. Então, são ativos que derivam de outros ativos. No nosso caso, deriva de ações, mas pode derivar de moedas, de índice, de commodity, né? Por exemplo, derivado do preço do algodão, do café. No nosso caso, a gente vai falar especificamente de ações. E o exemplo que a gente está trazendo na aula, tanto de terça quanto de hoje, é a Petrobras, né? Então, esse derivativo, o que que ele é? Ele é um contrato que dá o direito, né, ao titular, que é o investidor, que é o comprador, né, em comprar ou vender. O titular sempre tem o direito do contrato, do titular investidor em comprar ou vender um ativo por um determinado preço, tá? Esse preço no mercado a gente chama de strike, ou preço de exercício, até uma data futura. Sempre tem um vencimento. Eu cheguei a falar isso terça-feira. Então, a opção sempre vai ter uma data para vencer. E a gente opera basicamente com opções com 30 a 40 dias, né, de vencimento, as opções normais. Tem algumas opções mais longas, de 60 dias até 90, que consegue negociar. E aí, neste contrato, a gente tem as opções de venda, que é a put, que é a que eu falei na terça-feira, na aula de terça. E temos a opção de compra, que é a call, que é a que eu vou falar hoje. Beleza? Até aqui tranquilo. Então, vamos lá. A call é a opção de compra. Antes de eu falar aqui do conceito, eu vou dar um exemplo do que seria uma call. Vocês lembram que eu falei lá na aula de put que o exemplo da put seria um seguro do carro? Quando a gente faz o seguro do carro, né? Que a gente paga um prêmio, né, para fazer o seguro do carro, e a seguradora, né, que é a que recebe o prêmio, ela fica obrigada, né, a nos comprar o carro caso aconteça o sinistro, o acidente, né? Então ela fica com essa obrigação. E aqui na opção de compra, o exemplo é o seguinte, pessoal: é quando a gente vai comprar um imóvel, por exemplo, com uma corretora, né, de imóveis, um corretor de imóveis, né? A gente vai lá negociar um imóvel e a gente, às vezes, não tem o dinheiro todo para comprar no dia, né?
Então, muitas das vezes, as pessoas, o que ela consegue? Consegue fazer um contrato ali com o corretor, fala assim, o imóvel, vamos supor, ele está vendendo por 100 mil o imóvel, né? A corretora lá. E aí você dá um sinal, às vezes você não tem o dinheiro todo, você quer olhar mais, né, detalhes do apartamento, que você tem que levar também a sua família lá para ver. Então você assina ali um contrato com o cara, dá um sinal, né? Muitas vezes a gente dá um sinal, vamos supor, um apartamento de 100 mil, lá te dou 5 mil reais para você segurar o preço desse apartamento, que eu só vou poder comprar ele daqui a 6 meses, por exemplo. Isso às vezes acontece numa negociação imobiliária, entendeu? Então, o corretor, ele faz o contrato, ele recebe o prêmio, que seria os 5 mil reais de sinal, e ele fica, né, ali com a obrigação, ele vai ter a obrigação de vender o apartamento para você, mas no período de 3 meses ele vai ter que segurar esse apartamento, tá? Você vai ser o titular, você paga os 5 mil, o prêmio, né? E você vai ter o direito. Pode ser que daqui a 6 meses você desiste. Aí o prêmio vai ficar com a corretora, entendeu? O prêmio fica com ele. Então, essa operação, né, com o corretor, a gente chama, é uma call. É uma call. É uma opção de compra. A gente tem uma opção de compra. O direito de comprar um imóvel em até 6 meses por um determinado preço, que é 100 mil. Então, o exemplo, muitas das vezes, é o seguinte: às vezes esse imóvel vale 100 mil, e a gente chega e vamos dizer que no intervalo, depois de 3 meses, está lá o contrato, né, de gaveta, esperando o tempo passar. Você deu 5 mil. Vamos imaginar que o imóvel vale 100, mas aí ficou sabendo que vai construir um shopping ali do lado, ou vai construir algum, né, algum empreendimento ali do lado e vai valorizar. O imóvel vai sair de 100 mil, vai passar a valer 150 mil. Estou dando exemplo. Já que você tem o direito, provavelmente você vai exercer. Você vai comprar um negócio de 100 que já está valendo 150, entendeu? Agora, se de repente construiu ao lado do imóvel lá não sei, um imóvel mais de médio, eu dei um exemplo aqui, mas vamos dizer que deu um problema lá e vai construir sei lá, um outro conjunto lá, ou fizeram um puxadinho, tipo né, não uma favela, mas uma ocupação ali, ou então invadiram sem terra, ocuparam ali a região do lado, esse imóvel desvalorizou. De 100 ele caiu para 60 mil, né? Aí você não vai pagar 100 mil no negócio que valeu 60, aí você vai desistir da compra, entendeu? E aí a corretora vai ficar com o prêmio. Esse é a call. Só que em vez de ser com um imóvel, com um apartamento, a gente faz com ação. Compreende? Essa é a ideia, a lógica, né? Não sei se ficou confuso ou deu para entender aí, pessoal? No exemplo aí do apartamento. Dá um retorno aí para mim, se Não, conseguiram deu sim. compreender. Não deu para entender. Opa, então beleza. Tranquilo, então vamos seguir. Então, esse é uma call, deu um exemplo do apartamento. Então, a gente vai fazer com ações, né? Só que, vocês lembram lá que no seguro, o que eu falei? Quando para a gente receber o prêmio, a gente passa a fazer o papel da seguradora lá na PUT. Percebe? Aqui, para a gente receber o prêmio, nós temos que fazer o papel de quem? Do corretor de imóveis. Entende? Então, a gente não vai comprar a call nessa operação, a gente vai vender a call. Do outro lado, alguém vai comprar. Então, nós vamos vender. Para quê? Para gerar, principalmente, uma remuneração adicional à carteira de ativos, que são os dividendos sintéticos. Nós queremos o quê? Aumentar, né, os nossos dividendos, a nossa renda passiva que a gente já recebe. Então, nós vamos ganhar mais dividendos. O objetivo é esse. E na venda coberta, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos vender uma call. Então, nós vamos ser vendedores ou lançadores, como é chamado no mercado, da opção de compra, né? Vendedor da call e não titular da call. E aí, portanto, nós podemos ser exercidos, nós vamos ficar com obrigação até o vencimento, caso o preço se valorize acima do strike, que é o preço de exercício. Então, mais à frente no gráfico vai ficar mais claro, tá? E depois eu dou um exemplo no nosso programa lá.
Aí o que que acontece? Aqui é só uma estatística que eu fiz para apoiar na operação, né? Que eu estava avaliando nos últimos meses. Porque o que que acontece? As valorizações das ações, né, do ativo objeto, que é a ação, né, Gabriel, Vinícius e Silmar, elas tendem a ser menos frequentes do que uma queda. Eles costumam falar que o mercado sobe de escada e desce de elevador. As quedas são muito mais fortes. As valorizações são mais. Ela não sobe de uma vez. Uma ação não sobe 15, 20, 30% de uma vez muito rápido, entendeu? Ela sobe de escada e cai de elevador. Então, eu estava olhando, as valorizações acima de 15% é bem assim, menos frequente ainda, né? E eu estava olhando no último mês uma estatística que só 0,6% das empresas da Bolsa tinham valorizado mais que 15%. E do Ibovespa, que é o índice onde tem 80 principais ações, não tinha nenhuma que tinha valorizado mais que 15%. Então, é uma métrica, né? Vamos dizer assim, é uma referência para a gente fazer a operação da call, vocês vão entender no gráfico, com um valor, assim, pelo menos acima de 10% do preço de mercado. Vamos supor, se o preço é 40, né, o preço de mercado está 40, nós vamos lançar a opção pelo menos a 44, 10% acima, ou acima de 44, né? Se você lançar 15%, melhor ainda. Isso aí é para a gente diminuir o risco da operação, vocês vão entender no gráfico, tá? E aí tem algumas premissas aqui que a gente vai fazer nessa operação. A gente usa muito esse prêmio que a gente recebe dessas vendas para fazer uma outra operação de proteção de carteira, a gente pode usar para isso, tá? A gente, na operação, por que que a gente vai fazer ela mais distante? Ou seja, eu falei ali acima de 10% o preço, né, do strike. Porque a gente não quer ser exercido, a gente quer só pegar um prêmiozinho e ainda ficar com ativo na carteira, continuar com o ativo normal, recebendo os dividendos normais, tá? E pegar uma beirada maior, um prêmiozinho maior. Outra coisa importante, nunca vender a call a descoberto. Ou seja, sempre nós vamos ter que ter ação. Então, se a gente for vender lá, por exemplo, né, vamos supor que a gente vai vender 1.000 calls, 1.000 opções de compra. A gente vai vender de 1.000 ações que a gente já tem na carteira, entendeu? Se eu tiver só 700 ações da Petrobras, eu não posso vender 1.000 calls, senão eu tô 300 ações a descoberta, entendeu? Então, assim, eu tenho que vender, eu só posso vender. Opa, desculpa, eu falei errado aqui. Se eu tenho 1.000. Não, tá certo, falei certo. Se eu tenho 700 ações da Petrobras, eu só poderia vender 700 calls. Falei certo. É isso mesmo. Se eu tenho 700, eu posso vender 700. Se eu tenho 700 e estou vendendo 1.000, eu fico a descoberto. Então, não pode fazer isso, tá? Tá até aqui, ó. Não fazer, sempre ter lastro de ações nas quantidades a serem lançadas. Não fazer lançamento também depois de grandes quedas da ação, né? Porque às vezes a ação cai muito, então depois a tendência, como o movimento dos preços é em ondas, a tendência dela subir. Subir não é bom para operação. Considerar as taxas de retorno. Aí, se a gente for exercido, que vocês vão entender no gráfico, nós vamos ter que entregar as nossas ações, tá? Então, nós somos obrigados a vender as ações. E aí, sempre que possível aqui, né, vocês vão entender isso mais para frente, quando a gente estudar com mais detalhe, selecionar calls, eu já falei isso, europeias em vez de americana. Por quê? Porque o vencimento das calls europeias, você só pode ser exercido no dia do vencimento. E a americana você pode ser exercido em qualquer momento, tá? E a gente vai selecionar, igual eu falei, né? O tempo das operações é entre 20 e 40 dias, né? Basicamente é um mês, né? O vencimento da opção. Aí, pessoal, vocês vão entender agora, vai chegar a operação em si no gráfico, para ver se vocês conseguem compreender o que eu estou falando. Primeiro, a operação. Você tem que ter o ativo. Então, você vai comprar o ativo, ou você já possui ele no seu portfólio. O exemplo que eu vou dar aqui é de Petrobras. Eu vou fazer uma venda de 2.000 calls no mercado de opções. Mas eu tenho a ação. Eu tenho 2.000 ação da Petrobras.
Então, você tem que ter ação no portfólio. Se você não tiver, você tem que comprar para fazer a operação, tá ok? Aí, depois que você tiver a ação, você vai vender a call na mesma quantidade ou abaixo do quantitativo. Então, se eu tenho 2.000 ações, eu vou vender ou 2.000 ou menos de 2.000. Por exemplo, poderia vender 1.000, 1.500, 500. Compreende? Beleza. Aqui é aquilo que eu estava te falando. Essa é uma terminologia do mercado de opções, né? Que é a opção OTM, que a gente fala out the money, que é fora do dinheiro, que é o que a gente vai vender a call fora do dinheiro. O que é o fora do dinheiro, né? Por exemplo, se o preço da ação está 35, no caso, se a Petrobras está valendo 35, nós vamos vender pelo menos 10% a mais que isso aqui, que vai ser o strike, né? Por exemplo, 35, 10% é 3,50. Então, teria que ser pelo menos o preço que você vai combinar, 38,50. Daqui para cima. Vocês vão entender no gráfico por quê. Porque o risco, você vai diminuir o risco de ser exercido na operação. Aí você vai receber um prêmio, que é o dividendos turbinados, você vai receber um dinheirozinho para fazer a operação. Caso seja exercido, nós vamos entregar. Quando eu falo entregar, é vender, tá? Nós vamos vender as ações pelo preço do strike, que é o preço que a gente combinar lá. No exemplo nosso aqui, vai ser em torno lá de R$ 40, tá? E se a gente não for exercido, a gente fica com o prêmio e depois lança de novo, tá? Não sei se alguém tá com. Deixa eu ver aqui com o chat aberto. Acho que é o Silmar aí. Mas beleza. Então, Eu fechei aqui, Rodrigo, desculpa aí. beleza. Não, tá beleza, Silmar. Depois, daqui a pouco a gente abre para conversar. Não sei se tá muito confuso ou tá indo, galera. Não, tá indo Por bem. enquanto, Eu tava no é, celular e passei pro computador aqui. ótimo. Por enquanto pode ser que tá um pouquinho confuso, mas agora vai ficar claro aqui no gráfico, ó. Presta atenção agora que vai dar bom aqui agora, ó. Então, qual que é a operação, o exemplo que eu vou dar para vocês? Venda coberta de call, que é a opção de compra, realizada em Petrobras. É uma operação real, tá? Que eu fiz. Eu tenho 2.000 ações da Petrobras. Tá lá na minha carteira de investimento. Então, eu vou fazer a venda de 2.000 opções de Petrobras, tá? O meu preço médio que eu comprei é R$ 37,67. Então, aqui está o gráfico. Então, a estratégia vai ser vender no mercado de opções para não ser exercido com o objetivo de gerar a remuneração adicional para a nossa carteira, que é o dividendos turbinados. O meu preço médio, isso aqui só presta atenção nesse valor para vocês entenderem. Meu preço médio de compra é 37,67. A ação estava no mercado no dia que eu fiz essa operação, 35,67. Então, o que eu fiz para balizar o strike? O que é o strike? O preço que eu vou combinar com o cara que está comprando a call. Você lembra que eu falei que é fora do dinheiro? Pelo menos 10, 15% fora? Então, eu fiz essa continha e eu coloquei um strike bem, acho que quase 12% fora. Peguei um strike de R$ 40,44, ok? Com isso aqui, na hora que eu fiz isso aqui, eu recebi um prêmio, R$ 480. Uma taxa de 0,60 ali, 0,59, né, por cento na operação, para 30 dias. Se eu consigo fazer essa operação mais vezes ao longo do ano, se eu anualizar essa taxa de retorno, eu consigo fazer, tá, 7,31% no ano. Se eu conseguir fazer essas operações mais de uma vez, né, fazer todo mês e dar certo, vamos dizer assim. Porque o que eu falo dar certo? É você ficar com o prêmio e não é exercido, você não entrega a ação. Se der errado, você vai ter que vender a ação, depois você vai ter que comprar de novo. Mas se eu conseguisse analisar essa taxa, 7,31. Petrobras, eu estava olhando aqui, parece que o dividend yield dela, que é os dividendos, está em torno de 16%. Já pagou até mais que isso ao ano. Se eu fizer uma soma de taxa aqui, né, fazer uma soma simples aqui na calculadora, daria 23
praticamente quase 24%, né? Se for nos juros compostos. Mas se eu somar normal aqui, só somando a taxa aqui, ó, 7,31 mais 16, pessoal, daria 23,31% ao ano. É uma rentabilidade excelente, no caso da Petrobras. Por isso que hoje eu recebi os dividendos gordos, né? O Gabriel deve ter recebido os dividendos também da Petrobras. Então, é uma ação que paga muito dividendo. Se você turbinar, você vai conseguir gerar mais ainda, tá? Então, beleza. Pensa bem, 24% ao ano, tá excelente. Eu considero uma taxa muito boa, tá? Beleza. Aí o que acontece? Aí vocês vão entender matar para matar a aula aqui. Você vê que foi rapidinho. No gráfico é a seguinte, ó. Tem aqui a cotação histórica da Petrobras, tá? Nós estamos aqui em 2024. Então presta atenção, qual que é a operação, ó? Tem o ativo objeto, que é a Petrobras, que o código dela é Petra4. O preço da Petrobras no dia que eu fiz a operação, preço de mercado, estava R$ 35,67. Como eu tenho 2.000 Petrobras, o que eu fiz? Eu fui lá e vendi uma call. A call tinha o código lá, PETRL451. De strike, R$ 40,44, tá? Olha o strike dela aqui, ó. Cá em cima, ó. R$ 40. O preço do mercado estava aqui embaixo. E meu preço médio 37. Beleza, quando eu fiz essa operação, eu recebi 0,24 centavos por cada opção, vezes 2.000, R$ 480. Isso entrou no caixa, entrou no meu caixa, entrou no meu bolso. Beleza? Esse dinheiro entrou no meu bolso. Quando eu faço as operações de venda, tanto de put quanto de call, igual eu expliquei para vocês, assim que você faz, o dinheiro entra no caixa. Então você trabalha com fluxo de caixa positivo, né? Mas você fica com a obrigação, tá? E aí, qual que é a obrigação que eu vou ficar? Aí vocês vão entender aqui agora, ó. Recebi os 480, uma taxa de 0,60, para ficar com a obrigação de vender o ativo que eu já tenho por R$ 40,44 cada ação, caso o ativo fique acima do preço do strike. No gráfico fica assim, ó. Eu tenho o strike aqui, R$ 40,44. A opção vai vencer em dezembro de 24. Está até rolando essa opção, está atual essa operação. Então vai vencer lá em dezembro. O que vai acontecer? Se o preço do ativo subir muito, o preço está lá em R$ 35,60. Se ele for aqui, por exemplo, para R$ 42, aí não é bom para mim, não é bom para a operação. Por quê? Porque eu vou ser exercido. Aí eu vou vender as ações que eu tenho por R$ 40,44. Mas meu preço médio é 37. Eu vou vender com lucro ainda. O risco maior da operação é isso, entendeu? É vender, deixar do meu ativo sair da minha carteira, vender os ativos que eu tenho, mas com lucro. Se o preço ficar de lado, nesse caso aqui eu serei exercido. Se o preço ficar de lado ou cair, né? Por exemplo, então o preço ficou aqui em 35, ou caiu para 30, por exemplo, R$ 30, por exemplo. Eu não vou ser exercido. Vai virar pó, que a gente chama de vira pó, e eu fico com esse dinheiro aqui que eu recebi, que é os R$ 480, entendeu? Por que que eu não vou ser exercido? O cara, ele não vai querer comprar de mim, por exemplo, olha aqui, ó. Por que que eu não vou ser exercido? Se subir lá a 42, eu sou obrigado a vender, né? O ativo vale 42. Ele vai comprar de mim por 40. Então é vantagem para ele. Ele compra um negócio a 40, que vale no mercado 42, né? Vale quase R$ 2 a mais. Agora aqui não faz sentido, entendeu? Por quê? Porque ele não vai comprar de mim a 40 um negócio que vale 30 no mercado. Ele vai lá no mercado e compra 30. Compreende? Então essa é a jogada. E qual que é o risco da operação? Olha para você ver como é que o risco, sim, é relativamente baixo. Por quê? O risco é eu entregar minhas 2.000 ou eu vender as minhas 2.000 ações por R$ 40,44 cada ação. Quanto que dá isso aqui? Aí eu fiz a conta aqui, ó. 2.000
2.000 vezes 44,40 dá 88.800. Isso aqui dá 88, mais de 88 mil. Aí vocês vão entender, ó. Presta atenção nesses números aqui, ó. Qual que é o meu preço médio? 37,67. Vezes 2.000 ações, eu gastei 75.340 para comprar as 2.000 ações. Está lá na minha carteira. Aí eu fiz essa operação aqui e recebi R$ 480. Então, se eu gastei 75 e recebi 480, o meu saldo é 74.860. Se tudo der errado na operação, eu vou ser exercido e eu vou ter que vender 2.000 por 40. Quanto que eu vou vender? Não é 88 não, tá? 80.880. Deixa eu fazer a conta para ver se é isso mesmo. Só para confirmar. É o strike, R$ 40,44. R$ 40,44 vezes 2.000. Dá 80.880. Eu errei aqui, 80. Mesmo assim, então, eu gastei 74.860 e se tudo der errado, eu vendi as minhas ações por 80.880. Ainda ganhei quanto? R$ 6.020. Ou seja, eu saí da operação, tive que entregar meus ativos, mas com um lucro ainda de 8%. Compreenderam o raciocínio? Então, eu costumo fazer esses lançamentos todos os meses para receber um dinheirinho, né? Para ir aumentando isso mês a mês, mas o risco meu é vender o ativo com lucro. Compreende, pessoal? Compreendeu a lógica? Compreendeu, o Gabriel, Silmar, Vinícius? Não sei se... Entendi, beleza. Entendi, sim. Eu fiquei com a dúvida que é o seguinte. Pode falar. Quando você fala de ser exercido, essa execução ela é automática? Então, quando Essa chegar no execução seu preço, ela já vai. é automática. É Ah, automática. Por exemplo, então você vai fazer a operação e ela tem lá 30 dias para vencer. uhum, Como ela é uma call europeia, você lembra que eu falei de europeia americana? Só uhum. pode ser exercida no último dia de vencimento. Então, vamos supor que o vencimento da próxima é 20 de dezembro. Então, lá no dia 20 de dezembro, se você for exercido, automaticamente a bolsa vai fazer o quê? Vai emitir a boleta, você vai vender as suas ações, o dinheiro vai cair na sua conta, porque o cara de lá que exerceu, né? O outro cara que exerceu. Então, é tudo automático. E Ah, aí sim. você já vai receber o dinheiro na sua conta e a nota de corretagem, vendido, né? Pelo preço que você combinou, o strike, entendeu? Tudo automático. Uhum. É isso aí. Você pode, essas opções, né? Você pode ter um processo de reversão no meio do caminho que você pode fazer se estiver vantajoso para você, entendeu? Aí é uma outra aula para a gente explicar com mais detalhes. Mas o objetivo, que é, mesmo que vocês não entenderam todo o detalhe, né, Gabriel? A lógica é você entender que o objetivo é o quê? Gerar um dividendos. Eu dei um exemplozinho aqui, mas é gerar um pouco mais de dividendos além dos dividendos normais, tanto com put como com call, né? Às vezes a call, se você fizer ela muito longe, ela vai pagar pouco, né? Você vê ali que eu tinha um volume grande, peguei só R$ 500, né? Mas se eu fizer isso todo mês, se eu fizesse isso, por exemplo, R$ 500 todo mês, eu conseguiria R$ 6.000 no ano, a mais, entendeu? Já faria uma diferença. E isso anualizado, você pegando esse dinheiro, reinvestindo, comprando mais cotas de ações, fundos imobiliários, você consegue aumentar a sua renda passiva, aquilo que eu falo da independência financeira, entendeu, Gabriel? Entendi. Não, eu tava nessa dúvida de ser automático, porque eu fiquei pensando assim, se a pessoa teria a opção, então, assim, não por causa do nome, mas se a pessoa poderia vender, né? Então, Na tipo, ela poderia verdade, esperar chegar mais caro, por exemplo, ou alguma coisa assim. Mas tem um sim. dia específico em que é exercido. Não, tem um dia específico, só que é o seguinte, quem compra a opção é o titular. Ele tem o direito, ele exerce se ele quiser. Como nós estamos vendidos, você lembra que para a gente receber o prêmio, nós temos que vender.
Quando você vende, você fica com a obrigação, então você não tem comando nenhum. Quando você compra, aí você pode exercer ou não. Entendeu? Não sei se ficou Entendi, confuso. entendi. Então você tem o titular da opção, que é o cara que compra, e tem o vendedor, que é o cara que vende. O exemplo que eu dei, no exemplo que eu dei, tanto da put quanto da call, nós somos o vendedor, tá? Então quando você é vendedor, você fica no piloto automático, você não faz nada, é automático. Se você é o comprador, aí você tem o direito de exercer ou não. Você pode mandar, né? Você manda. Eu nunca exerci, eu sempre reverti no meio do caminho, tá? Eu já fui exercido, mas eu nunca exerci. Mas quando exerce, o cara às vezes, né, dá um comando para a mesa de operação e pede para exercer. Eu acho que é assim, né? Eu acho que não é automático, porque como ele tem o direito, ele faz se ele quiser, entendeu? Entendi, entendi. Mas no caso dos exemplos que eu dei, os dois exemplos que eu dei, nós somos vendedores, tá? Porque a gente quer coletar dinheiro do mercado, coletar prêmio, entendeu? Compreende? Só que aí, Uhum. Gabriel, outras aulas que a gente fizer depois, né? Ou se vocês tiverem interesse, né, para frente agora de fazer uma mentoria, né? É, que é o que eu vou mandar pro pessoal no grupo. Vocês estão no grupo, Gabriel, Silmar? Vocês estão no meu grupo lá, tá, né? Todos dois, né? Uhum. Vamos sim. Vinícius, todos três, Gabriel, Silmar e Vinícius. Eu vou mandar lá depois essa questão da mentoria. Aí tem vários detalhes. Por quê? Porque às vezes no meio do caminho, se você vê que a operação está dando lucro, você pode reverter no meio do caminho. Você não precisa de esperar ser exercido ou nem exercer, entendeu? Porque aí eu não expliquei aqui porque é muito mais detalhe. Na medida que vai passando o tempo, essas opções vão valorizando ou desvalorizando o preço dela, tá? Porque você tem um preço. O prêmio é o preço que você recebe ou que você paga. E isso vai mexendo ao longo do tempo. Então você vai olhando um gráfico, né? E aí você vai vendo o movimento do gráfico. Se tiver a posição ao seu favor, você pode interromper no meio do caminho e pegar o dinheiro, entendeu? Você fica com o dinheiro. No meio do caminho, você pode reverter a operação. Compreende, pessoal?